Chegou do Brasil, Cláudia Raia, que falou, você tem que procurar ajuda. Ou a gente sai de casa, todo mundo, porque ninguém aguenta mais. E eu falei pra ele, eu preciso pensar se eu quero ter por mim ou por você. Pensei durante 10 anos. Aconteceu aquilo que muitas pessoas acharam que era um milagre. Mas eu sou uma figura muito polêmica, porque eu falo o que eu penso. Essa história eu vou contar pra vocês. E o parto, Cláudia, como é que foi? As mulheres de 50 se incomodaram mais do que todo mundo. Que loucura. Se incomoda a polêmica à sua volta ou não? É a sua vez. Não é mais a vez de deixar todo mundo bem. Mas sou mais triste, sou às vezes um bocadinho mais insegura. E não é sempre que você tem que estar bem. Por que você sempre tem que estar... não é assim a vida. Não, não é. Ator brasileiro com quem não gostava de voltar a contracenar. No Viver Bem a Menopausa, um guia da Medis, nosso parceiro neste videocast, é apresentada a menopausa cada vez mais como uma oportunidade para prestarmos mais atenção à saúde física e mental. A Medis salienta a possibilidade de vivermos décadas com saúde, vigor físico e mental através do conhecimento. Porque a menopausa é ainda para muitas de nós uma caixinha de surpresas. Qual é, por exemplo, a probabilidade de engravidar de forma natural na menopausa? É pouco provável, mas não é impossível. E a prova está aqui. Ao meu lado, chegou do Brasil, é de uma das atrizes mais populares e estimadas em ambos os lados do Atlântico, e eu estou encantada por a ter aqui a Cláudia Raia, que nós vamos nos cruzando de vez em quando vem cá a Portugal, e é sempre com um grande prazer, porque a sua alegria é contagiosa, o seu talento ainda mais, e depois surpreendeu-nos a todas quando tem um filho, o Lucas, que tem agora 5... Tem 2 anos. Tem 2 anos, peço desculpa, tem 2 anos. Ele é um filho da menopausa. Isso. Ele é fruto da menopausa. É constatação? Total. Eu, na verdade, entrei na menopausa com 50 anos, né? E foi também muito, muito difícil. Eu conto isso no espetáculo, porque tem um momento em que eu peço licença para as personagens para eu contar sobre a minha menopausa. E aí tem o seu discurso direto. E como foi a sua menopausa? A minha menopausa não foi fácil. A minha foi trágica. Pra mim também. Eu tô sabendo de você. Aliás, eu falo de você no espetáculo. Ai, fala! Na hora da roda de conversa, eu falo, gente, Júlia Pinheiro falou que quase cometeu um assassinato. Obrigada. Um médico, e aí pergunto quem foi acolhida, quem não foi, né? Então a gente tem todo esse momento. Mas como é que foi pra si? Comecei, na verdade, sempre muito atenta a tudo que estava acontecendo. Porém, quando eu comecei com sintomas, tanto dos calores, quanto de quase matar o marido e gritar com todo mundo e sair louca, eu não percebi. Quem percebeu foram os meus filhos e o Jarbas, que falou, você tem que procurar ajuda. Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo com você. E estamos todos... Ou a gente sai de casa, todo mundo, porque ninguém aguenta mais. As manifestações eram de uma grande irritação. Uma grande irritação, falta de paciência, tudo eu chorava, tudo. E eu não sou uma pessoa assim. Eu sou solar, eu sou alegre, né? Não significa que eu não tenha mau humor. Claro que tem, mas é raro. Muito mais alegre do que outra coisa. Muito mais alegre. E estava triste. Eu estava triste. Eu tinha uma tristeza que me abatia, que eu dizia, gente, tá tudo tão maravilhoso na minha vida e eu tô achando tudo péssimo. E à noite eu não dormia, e os calores, e eu jogava o Jarbas pra fora da cama. Olha, foi uma loucura. Foi muito difícil mesmo. Aí... Mas teve a consciência de que era isso? Ou achava... Não, fui ao médico. Foi ao médico. E ele me disse, olha, é isso. Você tá entrando na menopausa, a gente vai ter que tomar providências. Comecei minha reposição hormonal. E era um plano que a gente tinha, eu e Jarbas, desde quando a gente se encontrou. Ele tinha 40, eu tinha 43, de ter um filho. Mas eu fui pensando, durante esses anos todos, se eu não queria ter um filho por causa dele... ou era por minha causa mesmo. Porque você não dá pra você ter filho por causa do outro. Não dá. Então eu tinha 2 filhos maravilhosos, espetaculares, e o meu casamento não precisava desse filho, né? Tava tudo bem, Tava tudo bem. Mas era uma vontade que a gente tinha. E eu falei pra ele, eu preciso pensar se eu quero ter por mim ou por você.
Pensei durante 10 anos. Há coisas que demoram, não é? Aí ele Há disse que pra mim, refletir. bom, tudo tem um limite nessa vida. Quando eu fiz 55 anos, ele falou, amor, como é que faz? Vamos resolver. Ou sim ou não, tá tudo bem, não também. Tá tudo bem. Falei, ok, vamos tentar. E eu tinha tirado óvulos, essa história eu vou contar pra vocês. Porque quando eu tinha 20 anos, eu fui numa cartomante, que tira cartas. Sim. E ela depois virou minha amiga, virou minha mãe espiritual, ela que me introduziu no budismo, que eu sou budista e tal. Ela disse pra mim, você vai ter 3 filhos, 2 de um casamento, e o outro vai ser bem mais pra frente. Mas é um filho livre-arbítrio, que você vai decidir ou não se vai ter. Tudo bem. Casei com o Edson celular e tive os 2 filhos, me separei. Falei, até agora ela tá acertando, né? Porque ela disse, são 2 meninos e uma menina. Uau. Isso Muito é que é um bem. nível de Não, um nível precisão. quase Deus. Não, é Exatamente, uma loucura. precisão. Bom, aí encontrei o Jarbas. Falei, bom, será que é nesse casamento? Mas eu também já não tenho nem idade. Um dia meu telefone tocou, eu tinha 48 anos, ela me ligou e disse, escuta, vai tirar óvulos. Falei, como assim? Eu nem tenho óvulos mais. Ela disse, tem sim, vai lá e tira. Falei, tá bom. Fui e tirei. Eu tinha. Consegui fazer 6 óvulos bons aos 48 anos, que já é difícil. Muito bem. Fiz tal, eu tinha os óvulos então. Era possível. Era possível. A matéria-prima existia. Exato. Agora Aí, era preciso arranjar. o jeito de fazer isso. Fui no melhor médico brasileiro, que é referência no mundo, inclusive, Dr. José Bento. Ele não tinha dúvida de nada que eu ia engravidar. Ele tinha certeza absoluta. Tanto que eu disse pra ele, eu acho melhor a gente colocar 2 embriões. Ele falou, não coloco. Em você eu não coloco. Porque 2 embriões vão dar gêmeos. Porque você tem a sua fisiologia e a sua saúde física é de uma mulher de 40. Então eu não vou fazer isso. Claro. Falei, tá bom, achei que ele tava com muita certeza demais, mas vamos esperar. Muito bem, comecei o tratamento, que são 40 dias de estrogênio, né, injeção, parará, e os 5 últimos dias de progesterona. Aí, fiz todo o processo, como eu nunca tomei hormônio, porque eu tenho enxaqueca, então eu nunca tomei pílula, eu nunca tomei nada disso. Então estava... Eu tava limpa. Limpa. Tomei o estrogênio nos 5 dias da progesterona, é o dia que se faz, são 5 dias que faz o embrião. Muito bem. Primeiro dia ele me ligou e falou, olha, o resultado do embrião do primeiro dia não é tão bom, mas vamos aguardar, temos 5 dias. Conclusão, 6 embriões não se fizeram. E eu imediatamente falei com ele. Falei, vem cá, isso é porque meus óvulos eram de uma mulher de 48 anos? Ele falou, não. Isso aconteceu comigo há 3 semanas atrás com uma mulher de 25. Então não tem nada a ver. É um processo, é muito delicado. Então, não aconteceu. Mas antes de eu fazer os 5 dias de progesterona, eu tive uma conversa com Deus. E eu estava numa reunião de trabalho, quando eu fechei o computador, sabe quando você sente que você está com o divino te ouvindo? Aí eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou fazer esse processo, mas eu não quero ficar tomando hormônio, me enchendo de hormônio. Eu queria pedir que, se for para minha felicidade, que venha pela primeira vez, na primeira vez, porque eu não vou tentar de novo. Eu não vou desafiar o destino. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu não preciso ter esse terceiro filho. Se for para minha felicidade, que venha da primeira vez, naturalmente. Muito bem. Quando o Dr. José Bento disse que não tinha feito os embriões, eu só olhei para cima e falei, ok, entendi. Não é para ser, tá tudo bem. Eu vou tocar minha vida. Toquei minha vida. O que aconteceu com esses hormônios que eu tomei? Porque eu tomei tudo. Eu tomei a progesterona nos 5 dias. Tá, o corpo estava tudo preparado. Todo preparado. Então eu tava com endométrio grosso, tava tudo certo. O que aconteceu? Deu um boost no meu organismo e eu menstruei os 3 meses seguidos. Eu achei que era escape da menopausa, pra quem não sabe, menopausa tem escape, então de repente vem uma menstruação do nada. É verdade, e pode-se engravidar. Sim, sim. Aliás, normalmente diz-se que era um mioma, e depois o mioma chama-se Alberto. Acontece com muita frequência. Exato. Ou não é com muita frequência, com alguma. Com sim. alguma, E aí, mas eu menstruei assim, os 4 dias certinhos, porque eu sempre fui muito regulada na menstruação.
E foi assim que aconteceu. E eu falando pra minha médica, ela disse, calma, porque ainda pode ser dos hormônios, vamos observar. No segundo mês, a mesma coisa, veio no mesmo dia, os 4 dias certinhos. O último dia com enxaqueca, um clássico, né? No terceiro mês, ela falou, não, vem aqui que eu quero ver. Fez um ultrassom, e ela disse, você está ovulando. Eu falei, como assim? Eu tô na menopausa. Ela falou, você está com 3 óvulos no ovário direito e 1 óvulo no ovário esquerdo. Cuidado para não engravidar. E morreu de rir. Eu morri de rir também. O Jarbas também, que estava junto. Pois é. Morremos de rir. Ok. Foi naquela semana. E aí vem Luca. Veio o Luca e eu simplesmente viajei com os meus 2 filhos. Fomos pra Itália. Mergulhei, carreguei bolsa pesada. Tudo isso grávida, sem saber. Eu só fui saber, na verdade, quando eu tava com 9 semanas, 10, quase Mas 10 já semanas. sabia que estava grávida, Não. aposto. Não sabia, não sentia? Não. Não sentia. Não. Eu xingava muito, porque eu ainda estava entre menopausa e gravidez, né? Porque também é um processo muito louco esse, da gravidez com a menopausa. Então não é? E eu só falava assim, eu tô inchada, olha o tamanho do meu peito, eu tô gorda, por que eu tô desse jeito? E não sei, e falava com os meus filhos isso, principalmente com a menina, né? E com o Enzo também, porque eu tenho uma relação maravilhosa com eles. E, mãe, você não tá inchada, são os hormônios que você tomou, talvez eu tenha aumentado um pouco o peito. E eu brava, porque eu tava Sentir a rechonchuda. alteração, sentir a alteração. Exatamente. E já tava grávida. E aconteceu aquilo que muitas pessoas acharam que era um milagre. Não só isso, como quando eu descobri que a minha médica me ligou chorando, dizendo que eu tava grávida, eu pensei, primeiro, gratidão, olhei pra Deus e falei, poxa, você mandou natural, você foi perfeito, tipo, né? Em seguida eu pensei, eu tenho uma missão com essa gravidez, que é mostrar para as mulheres 50 a mais, que os sonhos podem ser sonhos grandes e não michos, pequenos, sabe? Porque a gente quando vai amadurecendo, a gente acha que não vai dar tempo. Ah, não vou fazer isso. Ah, agora não vou fazer isso. Não, isso aqui agora não faz o menor sentido. Não, faz todo o sentido. E isso me traz uma paz no coração, porque tudo que eu defendia no meu Instagram, falando da mulher 50 a mais, da menopausa, dos sintomas, porque eu fui uma das primeiras a falar isso no Brasil. E ficar insistindo nessa teoria e nessas coisas todas. E falar, verbalizar, não é? Pôr cá para fora, não é? Exato. E eu disse, tudo que eu falei e verbalizei aconteceu, se materializou. É verdade. Sabe? É espantoso. Mas há uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é viver uma gravidez... embora a sensação que a Cláudia dá é que está muito certa da saúde do seu corpo, de como o seu corpo reage bem, mas eu teria muito medo aos 50 anos de viver uma gravidez, o momento do parto, não saberia se o equipamento, não é? Se aqui estaria, não teve nada desses temores, não se atormentou com isso. Que engraçado, eu descobri que eu sou uma pessoa muito inconsequente, porque eu não tive a menor dúvida e nem consciência de que aquilo podia ser uma gravidez de risco. Isso não me passava pela cabeça. Eu me sentia tão bem, eu continuei malhando, treinando, fazendo aula de balé até 3 dias antes do Luca nascer. Então eu tava pimpona com aquela barrigona. Nem nunca questionou, o bebê estará bem? Será que eu estou a gerar um bebê perfeito como gerei? Não. Estava muito certa. Eu tinha certeza que ele era perfeito, eu tinha certeza que minha máquina estava funcionando muito bem, porém, nem tudo são flores. Os 5 primeiros meses de gravidez, cujos 2 eu não sabia que estava grávida, né? Correu muito bem. Mas eu sou uma figura muito polêmica. Então, muitas coisas acontecem na minha vida o tempo inteiro, porque eu falo o que eu penso, porque, né, talvez seja um pouco a mais. E as pessoas não aguentam, né? Porque a mulher falando inteligente e focada, as pessoas não gostam, né? Incomoda muito. Então sempre eu tô incomodando alguém. Me atacaram muito nos 3 últimos meses da minha gravidez. E o meu Tendo como tema a gravidez ou em outras matérias?
o tema da gravidez Porque também incomodou. também incomodou, porque houve muita polêmica, não é? Incomodou. Eu li muita coisa e sobre sabe, isso. as mulheres de 50 se incomodaram mais do que todo mundo. Que loucura. A impressão que eu tenho é que as mulheres de 50 estavam no sofá, acomodadas, já com o seu segundo ato bem micho, mas ali. E veio a Cláudia Raia engravida pra incomodar a gente. Quer dizer, eu vou ter que levantar desse sofá e tomar uma atitude. Sei lá, mudar de marido, mudar de profissão, Mudar-me a mim própria. mudar a mim mesma. Eu não sei, o que essa mulher veio agora incomodar a gente, falar que a gente tem que levantar do sofá e ainda continuar correndo atrás dos nossos sonhos? Eu imaginei um pouco isso, sabe? Isso incomoda a polêmica à sua volta ou não? Dói Olha, alguma coisa ou já... é chato, não é uma coisa agradável. Mas eu sou da teoria o seguinte, na época que era jornal, eu dizia, amanhã isso aí tá embrulhando o peixe. É verdade. E agora é mais rápido ainda. Ainda, sim. É de tarde e ninguém mais tá falando sobre Porque isso. já aconteceu outra coisa qualquer. Exato. Entende? Portanto, andou. Mas isso me incomodou muito na gravidez. Nesses últimos 3 meses, eu comecei a ter uma insônia que eu não dormia hora nenhuma. É horrível. Nem de noite, nem de tarde, nem na hora nenhuma. Eu ficava a noite inteira andando pela casa, ligava a televisão, ia pro quarto da minha filha que mora em Nova York, a Sofia, deitava na cama dela pra ver se eu comecei a ter pânico do meu quarto. E aí eu comecei a ter pânico da noite. Quando entardecia, ia chegando a noite, eu entrava em pânico. Então esses 3 últimos meses não foram fáceis. Mas ele nasceu. Mas ele nasceu perfeito, de 8 meses, não foi pra incubadeira, não teve nenhum tipo de... E o parto, Cláudia, como é que foi? Foi uma loucura, porque o que eu tive na gravidez? Só, eu tive pressão alta. Eu tenho a pressão muito baixa. Eu tomei remédio a gravidez toda. Nesse dia, eu estava pronta de malha para ir treinar. O Java sempre tirava a minha pressão, porque isso também é gostoso de falar. Durante toda a minha insônia e todo aquele desespero, eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 dias sozinha pela casa e falei pra ele. Ele falou, pelo amor de Deus, por que você não me acordou? Eu vou ficar com você nessa insônia. Nós vamos assistir vídeo juntos, a gente pode malhar essa hora, a gente pode andar de carro, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas eu quero estar com você. E ele ficou todas as noites Acordado do meu lado, fazendo coisas comigo. Quando eu adormeci, ele adormecia, coitado, muito pouco, muito sobressaltado, com medo que eu acordasse. E foi muito companheiro, realmente muito companheiro. Maravilha. Mas quando, esse dia, então ele tirava a pressão todo dia de mim, era meio enfermeirinho também. Tirava a pressão de manhã, de noite. Esse dia ele tirou a pressão, tava 18/10. Ui, 18 é muito. Isso é hospital, isso é hospital. Aí ele ligou pra médica, ela disse, pelo amor de Deus, bota ela deitada, de ladinho, quietinha. E aí ela falou comigo, fica aqui. Eu falei, mas eu tô saindo pra academia. Falou, não vai pra academia. Eu falei, mas eu tenho a minha série de perna pra fazer, eu tenho que concluir a minha série. Ela falou, você não vai concluir nada, você vai deitar e vai ficar. Nesse dia, não baixava a minha pressão. Que susto. Ela disse pro Jarbas, é hoje, eu vou tirar o neném, hoje, não tem conversa. É hoje, ele tá todo formado, ele tá ótimo, eu vou tirar hoje. E eu fui pro hospital sem saber que isso ia acontecer, porque ela não quis me contar. E ela disse, leva as suas coisinhas. Eu falei, que coisinhas? Ela disse, as suas coisinhas, camisolas e tudo que você tem pra dormir. Eu falei, eu só tenho as coisas do bebê, pronto, faltava um mês ainda. Ela falou, não, mas leva tudo. Eu já entendi. Fui pra maternidade como se eu estivesse chegando na Disney. Falava com todo mundo, tava alegre, quis me maquiar, ela deixou eu me maquiar um pouquinho antes de ir pra sala de parto. E ele nasceu um pouquinho antes da meia-noite, no dia 11 de fevereiro, que ele vai completar agora 2 anos, aqui em Portugal. E nasceu perfeito e foi tudo incrível. Minha pressão baixou, nunca mais tive pressão alta, nunca mais tive insônia, nunca mais tive nada. E ter o bebê aos 55 anos, quando o corpo cai e o vemos. Foi a melhor sensação do mundo. Uma sensação de recomeço. Sabe? De restart da tua vida. E eu tenho que viver 120 anos para ver tudo acontecer. E eu vou ver.
E eu vou ver ele crescer, ele fazer as escolhas profissionais dele, ele se casar ou se apaixonar. Isso me dá uma força de viver, de me cuidar, de estar bem pra ele, que toda hora você olha pro chão, eu tô de 4 com ele, andando atrás dele, de graças a Deus eu fiz musculação, me preparei pra isso. Porque Sim, claro, é uma outra idade, é energia, outra, claro, é né? outra. E ele é um anjo na minha vida, assim, porque ele é um bebê muito calmo. Você imagina, você ter um bebê aos 56 anos e vem uma criança demoníaca. Isso, Pensa. isso era um horror. É uma loucura. Era uma loucura. Mas ele tudo tá bom pra ele. Ele veio pra gostar e gostou. Que maravilha. É uma Olha, maravilha. parabéns. Eu obrigado. acho que a polémica que se estabeleceu à sua volta, de facto, foi a estranheza. Foi a... Não pensámos que era possível. Desinformação. Também. Você sabe que tem muitos casos de mulheres 50 a mais que engravidam no Brasil, principalmente no Nordeste. Ceará, Bahia. Tem a ver com estilos de vida, tem a ver com boa saúde. Tem a ver com isso. E no ano que eu engravidei do Luca, 1.200 mulheres 50 a mais engravidaram. É que esses números a gente não sabe, tem. a estatística não aparece, claro, entendeu? claro. Tanto porque quantas mulheres se comunicaram comigo pelo Instagram que queriam ser mães de novo e não tinham coragem. Ou estavam fazendo tratamento escondidas da família porque tinham vergonha. Oh, Deus do céu. E pessoas que, por minha causa, né? Na Sim, verdade, sim, claro. uma inspiração, tentaram e conseguiram. Porque, na verdade, as mulheres nem tentam. Porque os médicos não deixam. Não, nós somos condicionadas, não é? Somos condicionadas culturalmente. Isso. Portanto, o que a Cláudia fez foi quebrar. Foi. Quebrar um preconceito, quebrar uma espécie... paradigma. Um paradigma. É isso, é um paradigma. Parabéns, parabéns, obrigado, parabéns. muito obrigado. E agora, pós-bebê... Foi uma confusão. Então, amamentou tudo? Amamentei 7 meses. Valente. Só no peito. E as pessoas falam pra mim, mas você tem leite? Eu disse, tenho. Você não tem? Eu também tenho. Sou normal, perfeita, mulher. Claro que eu tenho. E eu amamentei meus outros filhos 1 ano e meio. Puxa. O Luca eu amamentei até o 7º mês, só no peito, porque eu tinha um espetáculo que eu ia estrear, que é do Tarsila Brasileira, que é a vida e a obra de Tarsila do Amaral. Então eu tinha que parar de amamentar para poder chegar no peso, para poder estrear. Então, mas ele mamou lindamente e todo mundo dizia assim, mas você vai amamentar? Tudo era uma dúvida, porque as pessoas não entendem que você aos 50 anos, você pode ser saudável. Saudável, disposta, alerta, viva. Exato, inteligente, né? Isso aí é uma coisa de louco. Então, todo mundo duvidava de tudo, mas assim que ele nasceu, veio junto o puerpério. Junto com... Aqui se fala puerpério também? Não. Que é a pós-gravidez, que é um momento bem complicado. Bem complicado. Pós-parto, sim. Mas eu estava tão feliz, que o meu puerpério passou levinho, sabe? Mas voltaria a menopausa em algum momento. Assim que eu parei de amamentar o Luca, a prolactina foi embora, a menopausa veio ao cubo. Tudo outra vez? Tudo outra vez. Então tivemos que equilibrar tudo de novo, os hormônios, tudo. O que eu acho espantoso, Cláudia, é a sua disponibilidade, porque isso tudo é muito prazeroso, fantástico, é quase uma glória, não é? É uma coisa, uma vivência extrema, mas depois o corpo está outra vez a adaptar-se. Isso. E foi difícil voltar, tá? Não foi fácil. Eu sempre fui uma mulher que cuidei muito do meu corpo, cuidei muito de tudo, sou bailarina, dependo disso, né? Eu não podia estar em cena com o peso que eu estava na gravidez, porque inclusive as articulações não aguentam, entendeu? É uma coisa física, técnica, né? Mas o meu corpo demorou para voltar de um jeito que eu, em algum momento, falei, isso não volta mais. Eu pensei. Mas, ao mesmo tempo, eu me trabalhava, me olhava no espelho e dizia, muito obrigada, esse corpo que fez uma criança inteira, entendeu? Com 2 pulmões, com fígado, com cérebro, com sistema nervoso. Uma criança perfeita. Eu agradeço, não tá do jeito que eu tô acostumada a ver o meu corpo,
Mas ele tá incrível, obrigado, É obrigado. incrível. Pois é, não, agora eu já tô mais Sabe o que é que parecida do que eu tava no começo. Nós vimos para aí há 6 meses, e eu quando a vi achei que estava mais elegante. Nós temos aqui em Portugal temos uma ideia de si, de várias épocas da sua vida, Sim. sempre lindíssima, sempre um mulherão. E quando a vi agora há 6 meses atrás, já depois do bebê, achei elegantíssima, radiosa e talvez, sim, mais bonita que sempre. Portanto, o seu Obrigado. corpo Meu corpo respondeu. respondeu. E agora, como é Respondeu. que se sente? Muito bem. Muito bem. Eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida, assim, É o sabe? melhor momento da sua vida. É Portanto, porque a menopausa. menopausa tô driblando ela. Não é fácil, porque depois que eu tive o Luca, muito bem, estreiei o espetáculo Tarsila, a brasileira, tudo incrível, cheguei no peso que eu queria, ok, tava tudo certo. Comecei a fazer esse espetáculo, Esta men- ensaiar esse a espetáculo, a menopausa. menopausa. Menina, Júlia, veio tudo de novo. Eu comecei a reviver tudo de novo. Portanto, uma coisa psicossomática emocional. Total. E eu comecei a me ver refletida no espelho. A minha história estava sendo contada através dos personagens. E eu fui dando uma pirada, sabe? Começaram as insônias, os calores de noite. Oh. Eu liguei pra médica e falei, pelo amor de Deus, é isso de novo? Ela, Cláudia, eu não tenho protocolo o seu caso. Eu não sei o que te falar. Porque eu dizia pra ela assim, a menopausa vai voltar depois da gravidez? Ela disse, não tenho a menor ideia. Não há protocolo. histórico, não há histórico. Exato. Então eu não sei, vamos vendo aos pouquinhos o que vai acontecendo. E assim foi. Mas o psicológico de eu colocar a minha história em cena, de eu me vulnerabilizar diante das pessoas, porque era o que eu queria, mexeu tanto comigo que eu disse para a autora, no final do espetáculo, esse texto aqui eu quero falar desse processo, de como foi desafiador, sabe, e transformador, para que eu olhasse com mais carinho e afeto para Maria Cláudia, sabe, essa mulher real que carrega a Cláudia Raia, entendeu? Sim. E eu quero dizer para o público que do jeito que eles estão, eu também tô. Estamos todas iguais. Não adianta ser conhecida, ter uma carreira maravilhosa. Não é esse o problema. Nós somos mulheres e todas nós passamos por isso, sim ou sim. Umas com mais sintomas, outras com menos, mas todas vivemos essa bomba hormonal no nosso corpo de uma maneira drástica, bruta, sabe? E como é que eu vou falar isso para as pessoas de uma maneira lúdica, engraçada, leve, para que elas entendam e sejam carinhosas com si mesmos, sabe? Porque a gente só exige da gente mesmo. Porque o mundo exige da gente, né? Eu cheguei a uma conclusão muito legal que eu quero falar para você. A vida inteira a mulher passa cuidando de todo mundo, resolvendo todos os problemas para que todas as pessoas estejam bem. Quando chega a menopausa, você só ouve a sua voz. É a sua vez. Não é mais a vez de deixar todo mundo bem, de deixar todo mundo tranquilo. Não, é a vez de você cuidar de você. Você é a protagonista da tua vida. Por isso a menopausa, ela é tão transformadora e ela precisa ser olhada também como agente de transformação. Sabe? Porque eu não sou mais a Cláudia que eu era antes da menopausa. Não sou. Eu sou outra pessoa. Estou consigo, concordo inteiramente. Com você Concordo, assim? é igualzinho. Não tenho tanta luz nessa transformação como aquela que viveu, porque foi um processo físico que resultou numa criança, mas sou inteiramente diferente. Sou uma mulher diferente, E Mas- acho que somos todas. E você acha que você é melhor? Não sei, isso é que eu não sei. Não sei, não, tenho dúvidas sobre isso. Acho que talvez eu seja mais tolerante, talvez eu seja mais Madura para lidar com as coisas. disponível, mas sou mais triste,
Sou às vezes um bocadinho mais insegura e não tenho tantas certezas. Eu tinha muitas certezas, eu não tenho tantas. Consigo, acontece o mesmo? Às vezes sim, às vezes não, mas eu tenho uma positividade, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não olho para trás. Eu não fico pensando nos meus 20 anos, meus 30 anos. Eu sou uma pessoa que olho para frente. Então, agora eu estou na construção dos meus 60. Eu tenho 57. Não, 58 eu tenho. É 58 que eu tenho. Ai, que louca, 57. Interessa, 57, 58. 58. E eu tô construindo os meus 60 anos. Eu não... Vai ser para ser uma época boa. Está a construir Vai. para ser uma época... Isso. Uma época... Porque eu acho que é construção. É você colocar pedrinha por pedrinha. E não é sempre que você tem que estar bem. Por que você sempre tem que estar... não é assim a vida. Não, não é. Entendeu? Tem dia que você não tá bem, e tudo bem. Não é por causa da menopausa, é por causa de tudo. Né? Mas eu acho que a gente... É isso que o espetáculo fala. Que é... Vamos construir o melhor segundo ato das nossas vidas. Porque a gente tem meia vida ainda pela frente, É Júlia. verdade. Já imaginou se a gente vai se arrastando nessa meia vida? Foi um inferno viver assim. O envelhecimento, a palavra envelhecer, esta... que às vezes castiga, principalmente as mulheres. E uma mulher ainda por cima, como a Cláudia, que é... O sex symbol, não sei se a definição aborrece ou não. Não. Portanto, Não, eu agradeço muito o sex symbol ter me trazido até aqui. Mas agora é outra coisa. Mostrado o meu talento. Não, por que eu não posso ser uma mulher de 58 anos sexy? Claro que pode, claro que é. Claro que é. E vou continuar sendo. Porque... Mas o envelhecimento não há porquenta. É um segundo ato fantástico. Não é assim. Claro que eu olho o meu rosto, eu olho a minha pele. Claro que tem sinais lógico, do tempo, não tem como. Mas eu vou atrás da tecnologia, alguma coisa que eu possa fazer que não é tão invasiva, que eu me veja melhor. Eu pretendo fazer uma plástica de rosto quando chegar o momento, mas até agora não fiz nada, fiz só meu nariz quando eu tinha 20 anos, enfim. E eu vou me ajeitando, sabe? A imagem que eu vejo não é uma imagem de uma mulher jovem, mas é uma imagem... De uma mulher da qual gosta. É. Isso eu acho que é isso que... Eu ando a tentar mudar o verbo envelhecer para... Amadurecer. Não, há aquela definição do anti-aging. E eu agora quero mudar para o pro-aging. Eu falo isso, sabia? Não sabia. Está no texto. Ótimo, estamos alinhadas. Bom, vamos aqui. Nós temos aqui, portanto, agora para terminar a nossa conversa, um pequeno quiz. Este quiz são 10 perguntas, cada uma vale 50 euros. Portanto, temos 500 euros aqui hoje que pode oferecer. Entendi. Pode oferecer a quem quiser. Portanto, não sei se aqui em Portugal há alguma associação, há alguma instituição à qual gostaria de entregar este valor, não sei. Eu não conheço. Não conheço, pronto. Mas a gente pode escolher juntas. O que é que eu lhe peço? Que eu faça a pergunta, carrega nesse botão e pronto, e fazemos o nosso quiz. Portanto, tá bom? É só carregar. É só apertar. Sim. Tá. O que é que a faz rir à gargalhada? O que me faz rir à gargalhada? As pessoas caírem, tropeçarem, eu mesma cair, tropeçar, escorregar. Aquelas coisas tontas. Aquelas coisas tontas, eu sou muito tonta. O que é que a tira do sério? Carrega. Incompetência. O maior desafio que já enfrentou na vida? A minha gravidez. Ator brasileiro. O que é que ainda falta fazer profissionalmente? Nossa. Tudo. Tudo. Vocês vão ter que me aguentar anos. Ator brasileiro com quem não gostava de voltar a contracenar? Não tem. Não tem. Eu me dei muito bem com todos os meus colegas. Eu não tenho assim alguém que eu falo, Deus me livre. Não. Boa. Uma mania que ninguém conhece? De levar a minha Nossa Senhora de Fátima comigo para onde eu vou. Que eu sou apaixonada por ela.
Então eu tenho várias imagens de Nossa Senhora de Fátima no teatro, na minha bolsa, terço da Nossa Senhora de Fátima. Aonde eu vou, eu carrego a Nossa Senhora de Fátima. Comida portuguesa preferida? Ai, meu Deus, vou ficar aqui 1h30 falando isso pra você. Que eu amo a comida portuguesa, mas o leitão da minha alhada. Ai, estou consigo. Meu Já estou cheia de fome. Deus do céu. Ora, pelo menos 3 atores portugueses conhece. 3 nomes de atores portugueses que conhece. Difícil? O Ricardo O Pereira, sim. Pereira, a Leonor Seixas e o Monchique. Ah, o Monchique, sim. Não vai sair de Portugal sem? Um pastel de Belém. Muito bem. E a próxima viagem, qual é? A próxima viagem é aqui pela Europa, enquanto eu estiver aqui. Levar meu filhote, que eu já levei ele para conhecer Paris. Agora, talvez Londres. Vamos ver o que dá tempo, porque eu faço espetáculo de terça a domingo, né? Então, não dá muito tempo da gente sair. Mas conhecer outros lugares em Portugal, que eu vou fazer a digressão, e eu tô louca para conhecer Faro, que diz que é lindo de morrer, Leiria, Aveiro, são muitos lugares que eu não conheço. Então, As viagens são essas. As viagens são essas. Pois é. Bom, Cláudia, eu tenho que lhe agradecer esta... Não é saborosa esta conversa que traz tanta informação, tanto conhecimento. Eu estava doida para falar consigo. E beber daquilo que tive a contar, que é de facto que não há impossíveis. E que se a saúde morar connosco e combinar com vontade, pode acontecer tudo. Até um filho magnífico. Exatamente. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Tenho muito respeito por você. Obrigada. Já viu? sabe. Eu sou apaixonada por si. Muito obrigada. Muito obrigada.